Maravilhoso. Vamos à nossa aula 32, que é a aula de lei de Hess. A lei de Hess é a segunda alternativa que a gente tem, maravilhosa, para calcular o ΔH de uma reação. A primeira tática a gente estudou na semana passada, em que o examinador te fornecia a entalpia de cada participante da reação. Você ia colocar a entalpia de cada participante na reação, que ele é obrigado a te fornecer. Lembrando que a entalpia de substância simples ele não fornece, porque a substância simples mais abundante no estado padrão tem entalpia igual a zero. Então, a entalpia de substância simples você põe na reação vale zero. Então, você vai colocar a entalpia de cada participante na reação e vai calcular o ΔH pela definição, que é a entalpia final menos a entalpia inicial. Essa foi a discussão da semana passada. Hoje, veremos a segunda tática de cálculo de ΔH, que é pela lei de Hess. Vamos fazer a análise gráfica aqui da lei de Hess. Eu estou dando esse diagrama de entalpia aqui com três reações maravilhosas. A reação de A para B tem ΔH menos 10. A reação de B para C tem ΔH menos 20. A reação de C para D tem ΔH menos 10. Eu quero saber, com essas informações que estão no gráfico, quanto que é o ΔH dessa flechona azul direta de A para D. Maravilhoso. Esse ΔH aqui, ó, vai dar quanto? Menos 10, menos 20, menos 30 é menos 60. Olha lá. Então, isso é a lei de Hess, maravilhosa. O que a gente fez foi somar três reações conhecidas e chegar no ΔH de uma quarta reação. Então, o que matematicamente foi feito foi a seguinte, maravilhosa. Eu vou somar três reações. A reação de A para B tem ΔH menos 10. A reação de B para C tem ΔH menos 20. A reação de C para D tem ΔH menos 30. O que foi feito foi uma soma dessas reações. Quando eu somar essas reações maravilhosas, quem que a gente cancela? Corta B do lado direito com B do lado esquerdo. C do lado direito com C do lado esquerdo. Quem que sobra do lado esquerdo? A. E do lado direito, D. Essa é uma nova reação cujo ΔH é a soma desses valores, ó, menos 60. Então, em resumo, maravilhoso, isso é a lei de Hess. Em resumo, o que o Hess falou, eu posso trabalhar com equações termoquímicas como se fossem equações matemáticas. Se eu somar duas reações, soma ΔH. São manobras matemáticas maravilhosas. Se eu multiplicar uma reação por 2, faz o que com o ΔH? Multiplica por 2. O que faz na reação, faz no ΔH. Se eu inverter o sentido de uma reação, faz o que com o ΔH? Inverte o sinal. Então, podemos somar equações termoquímicas como se fossem equações matemáticas para achar o ΔH de uma nova reação. Então, vamos lá. Vamos ao próximo exemplo maravilhoso. Às vezes, no vestibular, o cara te dá esse diagrama de entalpia com vários ΔHs representando flecha para a reação endotérmica. Deixa eu tomar uma aguinha maravilhosa. Flechas para reações exotérmicas. E ele quer saber esse ΔH resultante. Quando o cara dá esse gráfico maravilhoso, não faça por lei de Hess, faça como se fosse uma soma de vetores. Isso daqui não são vetores, vamos falar soma de flecha. Porque vetor tem direção, aqui não tem direção, aqui só tem intensidade e sentido. Direção não tem, né? Essa flecha nunca vai estar inclinada. Então vamos fazer uma soma de flechas. Ó, eu quero achar essa flechinha aqui. Ó. Então, fala para mim quanto que é a distância maravilhosa entre esses dois patamares extremos aqui. Ó. Aqui é 50 para baixo e 10 para cima. Quanto que dá a distância entre esses dois patamares? Essa distância é 60. É para somar. Ó. É 10 para baixo e 50 para cima. A distância entre esses dois patamares é 60. Então eu sei que essa distância total aqui, maravilhosa, é 60. Se esse pedacinho é 40, quanto que é esse pedaço? É o que falta para 60, que é 20, mas é mais ou menos 20. Menos 20, porque a flechinha apontou para baixo. Ó. É a resposta maravilhosa. Então, quando o cara te dá esse gráfico aqui, pode fazer uma soma dessas flechas para achar a flecha resultante. Mas vamos manobrar pela lei de Hess. Deixa eu hidratar aqui que está difícil, maravilhoso. Eu vou copiar esses três ΔHs. Ó. O ΔH1, maravilhoso. Ó, o ΔH1,
A flecha sai do reagente e chega no produto. Ele saiu do R, chegou no S. ΔH1 é mais 10. ΔH2, da onde que a flecha está saindo? A segunda reação. Tá saindo, a flecha sai do reagente, chega no produto. Então ela saiu do R, chegou no S. O ΔH2, saiu do R, chegou no T, maravilhoso. O ΔH2, saiu do reagente, chegou no produto. Então saiu do R, chegou no T. ΔH2 menos 50. O ΔH3, maravilhoso. A flechinha está saindo do S e está chegando no L. Saiu do S e chegou no L. Legal. Eu quero somar essas três e chegar nesse ΔH resultante aqui, ó. Esse ΔH resultante, ele está saindo do L e parando no T, ó. Então eu quero esse ΔH aqui. Esse ΔH resultante maravilhoso, que sai do L e para no T. Então vou ter que manobrar as de cima, as equações de cima, para chegar nessa equação resultante. Bom, maravilhoso, vamos começar? Quiser parar o vídeo e tentar fazer direitinho pela lei de Hess, faz bonitinho, eu estou resolvendo aqui. Maravilhoso? Então vou fazer com as de cima o que a minha reação resultante está pedindo. Ó. Eu quero esse L no reagente. O L está aqui, ó, na terceira reação. Só que ele está no produto. Como eu quero ele no reagente, faz o que com essa reação? Ó? Inverte. Legal. Então eu inverti, ó. Invertendo essa reação, fica assim, ó, L virando S. Maravilhoso. Como eu inverti a reação, o que acontece com o sinal do ΔH? Inverte. Agora, maravilhoso, o L já está no reagente. Agora eu quero o T no produto. O T está na segunda reação. Está vendo que ele já está no produto? Então, aqui o T já está onde eu quero. Então, vou manter a segunda reação. Ó. Mantém a segunda reação. Está aqui. Ó. Não fez nada com a reação, não faz nada no ΔH. Agora, problema. Eu percebi que aqui, maravilhoso, apareceu esse elemento R. E na reação que eu quero, não tem R. Então, eu vou ter que sumir com esse R. Então, isso é uma tática boa para a lei de Hess. Às vezes, você tem que sumir com uma molécula que não lhe interessa. Bom, me apareceu o R no reagente. Então, vou ter que arrumar uma reação que tenha R no produto para eu poder cancelar esse R. O R está lá, ó, na primeira reação. Só que aqui está no reagente, maravilhoso. Eu quero cancelar esse R. Para cancelar esse R que está no reagente, eu quero um R no produto. O que eu faço com a primeira? Então, ó, inverte. Então, inverti, ó. Ficou S virando R. Como inverteu a reação, inverte o sinal do ΔH. Vamos somar? Quem que a gente cancela? Ó? S da direita com S da esquerda. O R da esquerda com o R da direita. O que sobrou do lado esquerdo? L. E do lado direito, T. Ó. Chegou na reação que a gente queria, maravilhoso. Então, o ΔH vai ser a soma desses números. ΔH menos 20. Só que a gente já sabia que era menos 20. Então, aqui a gente manobrou pela lei de Hess, né? Maravilhoso. Mas se ele der esse grafiquinho assim, ó, já pode criar o hábito de somar essas flechas aí. Vai ter extra aí na frente que eu vou forçar vocês a somarem essas flechinhas aí. Legal. Então, vamos aos exercícios da apostila. Maravilhoso. Para o vídeo, tenta fazer. Eu já vou sair resolvendo aqui. Então, ó, exercício 1, página 729 da apostila, maravilhoso. Exercício do Enem aí. Vamos ver o que o cara está falando. Um benzeno, um importante solvente para a indústria química, obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Desculpa, maravilhoso. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação. Tá aí. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação da entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. Tá aí. Então ele pergunta a variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de um mol de benzeno. Bom, maravilhoso. Essa reação básica de lei de Hess. Então a regra é assim, eu quero ΔH dessa reação. Essa é a reação que eu tenho que montar, é a minha reação global. Eu vou fazer com as de baixo o que a de cima está pedindo. Eu comecei. Maravilhoso. A reação que eu quero calcular, o ΔH, ela está precisando de 3 mols de C2H2, que é o acetileno. Eu quero 3 mols de C2H2 no reagente. Aqui eu tenho 1 mol de C2H2 no reagente. Como eu quero 3 mols, o que eu vou fazer com essa reação? Multiplicar por 3. Legal.
E para fechar, eu quero o benzeno no produto. Aqui o benzeno está no reagente. O que eu vou fazer com essa reação? Deixa eu já fazer a primeira manobra. Então, multiplicar por 3, maravilhoso. A gente decidiu que vai multiplicar por 3, eu multipliquei a reaçãozinha aqui por 3. Então, vai ficar 3C2H2. 15,5 vezes 3, perdão, 5 meios vezes 3 dá 15,5. Aqui vai ficar 6CO2, 3H2O. Maravilhoso. Como a gente multiplicou a reação por 3, multiplica o ΔH por 3, ficou menos 930. Legal. Então, como eu precisava de 3 mols de acetileno, multipliquei essa reação por 3. Multiplicou a reação por 3, multiplica o ΔH por 3. Agora, para fechar, eu quero benzeno no produto. Aqui o benzeno está no reagente. Como eu quero benzeno no produto, o que eu faço com essa reação? Inverte. Então, inverti, ficou 6CO2 mais 3H2O, dando C6H6, 15,5 de O2. Maravilhoso. Como inverteu a reação, inverte o sinal do ΔH. Vamos somar essas duas reações. Quem que a gente cancela aí? 6CO2. 6CO2. Quem mais a gente cancela? 3H2O e 15,5 de O2. O que sobrou do lado esquerdo sem cancelar? Maravilhoso. 3C2H2. E do lado direito, benzeno, ó, C6H6. Chegou exatamente na reação pedida. Então as manobras foram corretas. O ΔH resultante é a soma desses valores aí, ó, menos 150, que dá a alternativa P. Legal. Vamos a esse exercício 2 da FUVEST. Para o vídeo e faz. Eu já estou resolvendo aqui. A energia liberada na combustão do etanol de cana-de-açúcar pode ser considerada advinda da energia solar, uma vez que a primeira etapa para a produção do etanol é a fotossíntese. As transformações envolvidas na produção e no uso do etanol combustível são representadas pelas seguintes equações. Tá? Com base nessas informações, podemos afirmar que o ΔH para a reação de fotossíntese, maravilhoso, a reação de fotossíntese é essa primeira aqui, ó, CO2 mais água, glicose mais O2. Eu quero esse ΔH. Então vamos montar essa reação. Comecei, maravilhoso. A reação de fotossíntese, a glicose tem que estar no produto. Nessa reação, a glicose está no reagente. Então o que eu vou fazer com essa reação? Ó? Inverter. Beleza, então inverteu a reação, ó. Ficou etanol mais CO2, dando glicose. Como inverteu a reação, inverte o ΔH. Agora espera. Maravilhoso. Então a primeira manobra foi fácil, porque eu quero a glicose no produto. Eu inverti essa reação. Agora eu percebo o seguinte, tem o etanol aqui, ó, que está me atrapalhando. Maravilhoso. Na reação de síntese da glicose não tem etanol, que é o C2H5OH. Então, esse etanol está me atrapalhando. Eu quero sumir com esse etanol. Como eu tenho duas moléculas de etanol no reagente, para desaparecer com essa molécula, eu preciso de 2 moléculas de etanol no produto. Então aqui, ó, eu quero cancelar essas 2 moléculas de etanol no reagente, eu quero 2 moléculas de etanol no produto. Aqui eu tenho uma molécula de etanol no reagente. Eu quero 2 no produto. Então o que eu faço com essa reação? Inverte e multiplica por 2. Então, ó, eu inverti essa reação, multipliquei por 2. Então vai ficar 4CO2, aqui vezes 2, 6 águas. Do outro lado, 2 etanol, estou multiplicando tudo por 2, aí ficou 6O2. Como eu inverti a reação, o ΔH ficou positivo. E ainda eu multipliquei o ΔH por 2. Ó. Vamos somar? Quem que a gente cancela aí? Ó? 2 etanol com 2 etanol, tá vendo? Ó? Já sumi com uma molécula que não faz parte, não figura na reação de fotossíntese. Está difícil de sair as palavras aqui, maravilhoso. Então a gente sumiu com o etanol. O que sobrou? Não dá para cancelar mais ninguém. Maravilhoso. Do mesmo lado, a gente soma, ó, 2CO2 mais 4CO2 dá 6CO2. Mais 6H2O. Do lado direito, quem sobrou? C6H12O6 mais 6O2. Então chegou exatamente na reação de fotossíntese. O ΔH é a soma desses números aí, ó, que dá 2540. Alternativa E, mais 2540. Legal.
Vamos a esse exercício 3 maravilhoso. Deixa eu ver aqui, as alternativas estão aí, tudo certo? Para o vídeo, sai na minha frente, porque eu estou indo aqui a resolução. Vamos ver. Observe a equação de formação do etanol a seguir. Com base nas equações abaixo que resultam na reação de interesse, calcule o ΔH da reação de formação do etanol. Maravilhoso. Então, eu quero calcular o ΔH dessa reação. Vamos lá? Eu quero formar o etanol. Como eu quero formar o etanol, eu tenho que ter etanol no produto. O que eu faço com essa reação? Inverte. Beleza. Então, aqui eu inverti. Eu vou analisar todas as manobras, aí a gente já começa a fazer aqui embaixo. Só que aí, o próximo passo maravilhoso, eu percebo que nem na reação de síntese do etanol não tem CO2, eu vou ter que sumir com esse CO2. Não tem H2O aqui, ó, não tem água, eu vou sumir com essa água. Então eu já decidi que eu vou inverter essa reação. Invertendo essa reação vai ficar assim, ó, 2CO2 mais 3H2O no reagente. Agora, para cancelar o CO2 e a água, eu tenho que ter o mesmo número de mols de CO2 e de água. Então vamos ver? Maravilhoso, aqui não tem 2 mols de CO2. Para cancelar, eu tenho que igualar o número de mols. Eu vou multiplicar aqui por 2. E aqui não tem 3 mols de água, eu vou ter que cancelar, eu vou multiplicar aqui por 3. Então já estabeleci as manobras que serão feitas para ficar mais tranquila a resolução. Então vamos lá. A primeira, maravilhosa, eu vou multiplicar por 2. Então ficou 2 carbono-grafite mais 2O2, dando CO2. Multiplicou a reação por 2, eu multiplico o ΔH por 2. Menos 788. A segunda eu vou multiplicar por 3. Então vai ficar, ó, 3H2, meio vezes 3, 3 meio de O2, 3H2O. Multiplicou a reação por 3, ó, multiplico o ΔH por 3. Menos 858. E agora vamos inverter essa reação. Então ficou 2CO2, 3H2O, do lado direito glicose, etanol, perdão, maravilhoso. Etanol mais 3O2. Eu estou conferindo a reação, o exercício, porque às vezes eu erro aqui no slide, né? Maravilhoso. Estamos resolvendo junto aí. Como inverteu a reação, inverte o sinal de ΔH mais 1368. Somando essas reações, quem que a gente cancela? 2CO2 com 2CO2. Quem mais? 3H2O com 3H2O. Agora espera, vamos ver oxigênio, porque eu tenho oxigênio dos dois lados aqui. Maravilhoso. 3 sobre 2 é 1,5, do mesmo lado soma. 1,5 mais 2 dá 3,5. Desse lado eu tenho 3,5 de O2 e desse lado eu tenho 3O2. Você concorda que eu posso cancelar 3 mols de O2 de um lado com 3 mols de O2 do outro? Se eu vou cancelar desse lado aqui, deu 3,5 de O2. Com esses 3, 3,5 menos 3, de troco sobra meio aqui ainda de O2, hein? Fica esperto, maravilhoso. Então, olha o que sobrou desse lado. 2 carbonos, mais 3H2, mais meio O2, que eu fiz 3,5 menos 3, sobrou meio de O2, e do lado direito, sem cancelar, sobrou o etanol, C2H6O. Chegou exatamente na reação que a gente queria lá em cima, ó, maravilhosa. 2 carbono, 3H2, meio de O2, dando etanol. Então, o ΔH é a soma desses números aí, né? Somando esses números, menos 278, que dá a alternativa A. Legal. Para o vídeo, vamos ao exercício 4. Maravilhoso. A gente está numa série aqui de três aulas de termoquímica, que será, estamos aqui na lei de Hess, daqui a pouco vem a energia de ligação, e uma aula só de exercícios, que inclusive eu coloquei exercício extra misturando as 3 aulas de termoquímica, essa que envolve entalpia, lei de Hess, energia de ligação. Eu não lembro se depois do exercício 4 vem exercício extra aqui, não tem problema. Se não tiver extra nessa aula, está no final da terceira aula. Estamos fechando aí. Então, vamos resolver esse exercício 4 maravilhoso. Para o vídeo, sai na minha frente, eu já estou resolvendo aqui. Bom, o cara conta a história. Um dos maiores problemas do homem, desde os tempos pré-históricos, é encontrar uma maneira de obter energia para aquecê-lo nos rigores do inverno. Acionar e desenvolver seus artefatos, transformá-lo de uma canto a outro e para transportá-lo, de um canto a outro para a manutenção de sua vida e lazer.
A reação de combustão é uma maneira simples de se obter energia na forma de calor. Sobre a obtenção do calor, considere as equações a seguir. Às vezes eu leio maravilhoso, que senão eu estou no meio da gravação para ver se tem alguma informação relevante para vocês, porque exercícios do Enem a gente tem que ler. Aqui o cara só enrolou a gente, né? Então o cara deu aí três equações termoquímicas e o cara está pedindo aí. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do calor de combustão do metano na equação. Então vamos montar aqui exercício básico de lei de Hess, né? Maravilhoso. Ó, vamos lá. Eu quero metano no reagente. O que faz com essa reação? Inverte. Maravilhoso. Eu quero CO2 no produto. Aqui o CO2 já no produto. Ó. Então, eu vou manter o CO2. E agora eu quero duas águas no produto. Maravilhoso. Como eu quero duas águas no produto, aqui a água está no reagente. Então eu vou inverter e multiplicar por 2. Ó. Aí eu vou conseguir construir exatamente essa reação. Então vamos lá. Invertendo a primeira reação, maravilhosa, vai ficar ó, CH4. Eu estou partindo da primeira, perdão. Eu mantive a primeira, ó, carbono grafite mais O2 dando CO2. A gente manteve a reação, mantém o ΔH. Agora essa eu vou inverter e multiplicar por 2. Olha como é que fica aí, maravilhoso. Vai ficar 2H2, meio vezes 2 dá 1O2, dando 2H2O. Multipliquei a reação toda por 2. Então multiplico o ΔH e inverte o sinal. Eu multipliquei o ΔH por 2 e inverti o sinal. E essa daqui a gente vai inverter, a do metano, né? Ficou metano dando carbono grafite mais 2H2. Como a gente inverteu, maravilhoso, o ΔH ficou positivo. Somando essas reações aí, quem que a gente cancela? Carbono grafite, ó, e 2H2. Carbono grafite e 2H2. O que sobrou do lado esquerdo, maravilhoso? Ó, metano, O2 mais O2, do mesmo lado soma, maravilhoso, dá 2O2. Então sobrou CH4 mais 2O2, do lado direito CO2 mais 2H2O. Chegou exatamente na reação pedida. Então as alterações foram corretas. O ΔH é a soma desses números daí, né? Mais 17,9, menos 136,6, menos 94,1, menos 212,8, que dá a resposta A. Legal. Tem aqui, maravilhoso, o extra do Enem. Para o vídeo, faça essa questão, maravilhosa. Essa eu acho a questão mais difícil de lei de Hess que eu já vi. Uma das mais difíceis, né? É o extra do Enem. Então, para o vídeo, deixa eu explicar aqui o cara que é o ΔH dessa reação, ó, maravilhoso. Ele deu o ΔH dessas três equações termoquímicas e ele quer o valor mais próximo do ΔH dessa reaçãozinha. Então, vamos montar essa reação aqui. Maravilhosa, aqui tem um problema. Se eu começar aqui, ó, eu quero um mol de FeO, divide aqui por 3 e já vai começar, ó, aqui vai dar 1/3, vai começar umas frações horríveis. Então eu vou usar a seguinte tática para acertar esse exercício. Maravilhoso. Eu vou cancelar as moléculas que não participam da reação que eu quero. Olha, moléculas ou substâncias que não estão na reação que eu quero. Fe2O3, ó, eu vou cancelar. E outra substância que não está na minha reação é Fe3O4, eu vou cancelar também. Então, eu vou usar essa técnica, essa tática de lei de Hess, que foi o que eu comentei, porque às vezes você só montar a reação, você entra em umas frações horríveis, maravilhosas. Essa ideia de você cancelar o que você não quer é legal. Ó, eu quero cancelar esse Fe2O3. Como tem 3 mols de Fe2O3, o que eu vou fazer com essa primeira reação? Ó, multiplicar por 3. Maravilhoso. Eu quero cancelar esse Fe3O4. Como aqui tem 2 mols, para cancelar, eu preciso de 2 mols aqui. Então faz o que com essa? Ó? Multiplica por 2. Então vou fazer assim, ó. Essa eu vou manter, aqui multiplica por 3, aqui multiplica por 2. Vamos lá? Eu vou multiplicar essa primeira por 3, ó.
Então, só conferindo, ficou 3Fe2O3, porque esse exercício ele tem um agravante maravilhoso. Ele causa confusão visual. Para eu montar esse slide, eu apanhei, porque as moléculas, as fórmulas são parecidas, o cara fica tentando fazer você confundir as fórmulas. Então, estou multiplicando aqui por 3. 3Fe2O3, 3CO vezes 3, 9CO, 6 ferros, 9 CO2. Então aqui ficou 3, 9, 6, 9. Como eu multipliquei a reação por 3, eu multipliquei esse ΔH por 3, menos 75. Vamos multiplicar essa reação por 2. Então aqui vai ficar 6FO, 2CO2, 2F3O4 e 2CO, perdão. Como multiplicou a reação por 2, eu multipliquei esse ΔH por 2, menos 72. A última eu estou mantendo, maravilhoso. Não fez nada com a reação, não fez nada com o ΔH. Vamos começar a cancelar. Estou somando. Quem que eu cancelo? 3Fe2O3 com 3Fe2O3. Quem mais? 2F3O4 com 2F3O4. Agora vamos lá. Maravilhoso. Eu estou somando. Desse lado, tem quanto CO2 aqui? 3 CO2. Eu vou cancelar com 9 CO2. Eu vou descontar 3 CO2 desse lado, não sobra nada. Se eu tirar 3 CO2 daqui, sobra quanto? 6 CO2. Agora vamos no CO, porque tem CO dos dois lados. Eu estou pegando 2 CO mais 1 CO, dá 3 CO. Eu vou descontar 3 CO desse lado, não sobra nada de CO, com 3 CO daqui. Se eu tirar 3 CO daqui, sobra quanto aqui? 6 CO. Então, olha como é que ficou a nossa reação global. Do lado esquerdo, olha o que sobrou. 6FeO mais 6CO. Foi isso que sobrou sem cortar. Do lado direito, o que sobrou? 6 ferro mais 6 CO2. Então, o ΔH é a soma desses números, menos 100. Agora, maravilhosa, eu quero o ΔH dessa reação. O ΔH dessa reação é para 1 mol de FeO. Como aqui eu tenho 6 mols, o que eu tenho que fazer com essa reação? Dividir toda por 6. Então, dividindo ela toda por 6, FeO mais CO, Fe, CO2, dividiu a reação por 6, o que faz a reação, faz um ΔH maravilhoso. Dividiu a reação por 6, divide o ΔH por 6. Deu menos 16,66, que é aproximadamente 17, menos 17, alternativa B. Legal, maravilhoso. Eu estou parando essa aulinha aqui. Eu tenho extras dessa aula no final. Aí eu vou ver se eu dou andamento na próxima aula. Eu vou ver como é que está o tempo para eu fazer uma distribuição homogênea do tempo. Ou eu volto com extra dessa aula, ou a gente coloca tudo para o final. Já volto já.